quero te demonstrar nesses poucos minutos como a filosofia é importante para a fé cristã, como a filosofia pode ser uma forte aliada da teologia. Mas há quem acredite o contrário. Há quem creia que a filosofia, na verdade, é uma opositora, uma inimiga à fé cristã. Afinal de contas, o apóstolo Paulo dizia, olha, não se deixem levar por essas vãs filosofias. Olha, a letra mata. Lá na Idade Média, um grande pensador, chamado Tertuliano, ele dizia a seguinte frase: o que tem a ver Atenas com Jerusalém? Ou seja, o que tem a ver os filósofos com o Cristo? Tertuliano acreditava que não eram compatíveis. Mas será que são? Será que é possível conciliar fé e razão? Por que o cristão precisa da filosofia? Me acompanhe nesses minutos que eu vou te demonstrar por quê. E eu te garanto que vai valer muito a pena. Não só Tertuliano foi um grande pensador medieval. Há outro, talvez o mais importante, do primeiro período da Idade Média, chamado de patrística, Santo Agostinho de Hipona, disse a seguinte frase: creio para entender, entendo para crer. Creio para entender. Ou seja, tenho fé para entender. E meu entendimento me gera fé. Creio para entender. Olha que frase profunda. Pense sobre ela aí. O que você acha? Reflita aí por alguns instantes. Eu acredito o seguinte: Santo Agostinho está nos dizendo que a sua fé gera entendimento, gera compreensão. A fé não é vazia. A fé, ela está unida à razão, à capacidade racional do homem de ter discernimento sobre o mundo. A fé não é só um ato subjetivo, sobrenatural e mágico. Ele também é um ato volitivo, racional, consciente, que gera percepção ampliada sobre o mundo, sobre a origem e finalidade do mundo e sobre tudo que no mundo há, como as guerras, os conflitos, o amor, o ódio, a paz, a felicidade, tudo que existe no mundo. A fé amplia a nossa capacidade de compreensão. Mas aí é que está a filosofia. A filosofia é essa capacidade de compreensão. E essa capacidade de compreensão gerada pela fé, entendo para crer, disse Agostinho, é que fundamenta, é que fortalece, é que dá base para a nossa fé. Bom, o objetivo aqui é exatamente mostrar a você que me ouve como que a filosofia não é inimiga da fé. A filosofia, ela pode ser uma forte aliada para aumentar a nossa maturidade espiritual, o nosso discernimento, para nos dotar de capacidade lógica e racional para dialogarmos com o mundo, com aqueles que têm a mesma fé que nós ou com aqueles divergentes, que professam outra fé, que professam outros credos. Isso é necessário demais. Nós não vivemos num mundo totalmente cristão. Nós vivemos num mundo plural e diverso. Nós temos que estar preparados para defender a nossa fé, não só com a experiência subjetiva, que também é importante, mas também com a razão. E eu vou te mostrar que isso é necessário, tá? O próprio Jesus nos ensina a fazer isso e os apóstolos também ensinaram. Além de demonstrar como que a história da igreja cristã utilizou a filosofia para esses propósitos que eu acabei de lhe falar. Mas o que filosofia é? Filosofia é a união de duas palavras gregas, philo mais sofia, que significa amor à sabedoria. A palavra amor aqui, philo, ou filia, significa amor de amigos. Então dizer que filosofia também é amizade à sabedoria é uma tradução correta. Essa amizade, esse amor, essa devoção pela sabedoria, nasce de dois pensadores que você conhece muito bem. Se lembra lá na escola dos teoremas? Lá na geometria? Pois é, esses caras são dois dos primeiros filósofos. Estou falando de Tales e de Pitágoras. Tales é o primeiro filósofo e Pitágoras é o criador da palavra filosofia. Esses pensadores procuraram uma compreensão racional para a origem do mundo que fosse mais plausível do que as narrativas mitológicas de Homero e de Hesíodo. Eles acreditavam que as narrativas sobrenaturais e mágicas não eram mais suficientes. E ao procurar de maneira racional uma origem para o mundo, se espantaram com o que encontraram. Nasce o Talma, o propósito, um dos propósitos, um dos efeitos da filosofia, a admiração, o espanto diante da complexidade que há nesse mundo. Aprendemos aqui que a filosofia expande os nossos horizontes. Ela faz perceber de uma maneira mais ampla não só o que está longe, mas aquilo também que está perto e que talvez pela vida toda passou imperceptível aos nossos olhos. A filosofia nos ajuda a enxergar além das aparências. Filosofar é fazer, então, perguntas profundas para exatamente ampliar essa capacidade de percepção.
Só que ela não estava restrita aos pensadores lá da antiguidade clássica como Tales e Pitágoras, nem tampouco aos filósofos. A filosofia, ela é inata ao ser humano. Você aí é um filósofo, sabia? Você já se perguntou por que existe algo ao invés de nada? Ou talvez lá na sua infância, você era de indagar muitos porquês aos seus pais? Se era, a atitude filosófica já estava aí em você. Por que o cristão deve então filosofar? Eu falei que ia mostrar na história da igreja e na Bíblia a importância da filosofia, não disse? Olha o que Jesus diz em Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, todas as suas forças, todo o seu entendimento. Olha a filosofia aqui aparecendo. A fé é também racional. Olha o que disse o apóstolo Pedro quando alguém perguntar a razão da esperança que há em você. Qual é a nossa esperança? Que Cristo esteve aqui, morreu em nosso lugar para nos dar vida, nos tornar justos mediante a fé, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para nos buscar. Por que nós cremos nisso? Pedro fala que a gente tem que dar uma explicação racional para a nossa esperança, para esta nossa esperança. O apóstolo Paulo dialogou com filósofos lá em Atos 17, filósofos epicuristas, quando ele faz um discurso acerca do Deus desconhecido. E na história da igreja? Olha o Agostinho aí de novo. Agostinho foi um dos principais pensadores da fé cristã. Agostinho defendia que a filosofia e a teologia deveriam caminhar juntos. E é através da filosofia de Platão que Agostinho vai propor a solução de um dos grandes dilemas da fé cristã. O problema do mal. Se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é todo-poderoso, por que ele continua permitindo a existência do mal? Já parou para pensar sobre isso? Já te perguntaram sobre isso e você ficou sem respostas? Nas nossas próximas aulas, a gente vai entrar nesses temas. Mais à frente, quase 1000 anos depois, São Tomás de Aquino também buscava conciliar fé e razão. São Tomás de Aquino usa a filosofia de Aristóteles para demonstrar sobre o ser de Deus, para provar com a lógica e com a razão que Deus existe, através das 5 vias da existência de Deus que ele escreveu na sua Suma Teológica. Quais são elas? Acompanhe aqui as próximas aulas, no link que eu vou deixar aqui embaixo, que eu vou te dizer. Com filosofia, adquiriremos uma fé mais madura. Sem a filosofia, a nossa fé fica sem base crítica. Ela fica apenas baseada na nossa experiência e vulnerável a heresias e manipulações. Infelizmente, até de pessoas que estão no meio cristão. Mas com a filosofia, a gente passa a ter um entendimento mais profundo e sistemático da Bíblia. Ela amplia a nossa compreensão. Você lembra? A nossa percepção. A filosofia nos dá capacidade de dialogar com o mundo, algo que é essencial para o cristão. Nós precisamos explicar ao mundo a razão da nossa fé. Sem filosofia, o cristão se torna frágil, fraco intelectualmente. A filosofia gera dúvidas, mas não é a dúvida que é inimiga da fé, mas sim a ignorância. Lembra-se daquele texto do profeta Oséias que disse que o povo de Deus estava sendo destruído por falta de conhecimento? Pois é. A ignorância gera destruição, não a dúvida.